Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Gente, nesse vídeo a gente vai explicar sobre os dentes natais e neonatais. Quais são as suas diferenças, quando é a erupção desses dentes e os tratamentos indicados para esses casos. Mas antes, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso, tá bom? Bom, para a gente iniciar, nós vamos falar sobre o que é um dente natal e o que é um dente neonatal. Quais são as diferenças entre eles? Primeiro, tem o dente natal. O dente natal, ele é presente ao nascimento, ou seja, a criança ela já nasce com esse dente. E ele é muito mais frequente que o dente neonatal, que, por sua vez, tem uma erupção nos primeiros 30 dias de vida. Então, a criança, até ali, no primeiro mês, ela pode vir a estar erupcionando esse dente após o nascimento. O dente neonatal tem uma frequência menor do que o dente natal. Um tópico importante que a gente vai abordar nesse vídeo é que, infelizmente, os tratamentos desses dentes, eles são feitos de forma muito precoce. Então, isso vai representar, muitas vezes, uma ameaça à integridade e à manutenção dos dentes daquela criança, gerando prejuízo no atendimento à criança e seu futuro. Então, se o cirurgião dentista, se o médico, se o enfermeiro vir avaliar de forma incorreta esse tipo de dente, pode vir a fazer uma extração desnecessária, não fazer um acompanhamento, isso pode gerar casos, muito prejudiciais e no futuro afete ali a vida daquela criança. Então, deve ser avaliado como um todo e ter um acompanhamento para esse tipo de tratamento daquela criança. Mas, afinal, qual é o momento certo para a erupção dos dentes? Como a gente viu na odontogênese, que inclusive temos vídeos aqui da odontogênese, vou deixar o link no card também na descrição do vídeo da nossa playlist, o desenvolvimento dos tecidos, eles irão iniciar a partir da 6ª semana de vida intrauterina, quando vai acontecer a proliferação do epitélio que vai originar o órgão dental. Então, nessa fase, tem uma mineralização no esmalte coronário dos incisivos e os primeiros são os incisivos centrais inferiores. Então, tem uma mineralização ali de 3/5 daquele esmalte e ali, ao decorrer, do processo de desenvolvimento do bebê, após ele ter nascido, aquele dente ele vai se erupcionando na cavidade oral. Porém, esses dentes, eles são os primeiros a nascer, geralmente com 6 meses de idade, que são os incisivos centrais inferiores, mas pode vir a acontecer antes, como é o caso dos dentes natais e neonatais. Então, há casos de dentes na literatura em que alguns dentes rompem antes do esperado, como é o caso, como a gente viu, os dentes natais, que vão erupcionar logo quando a criança nasce, então a criança já nasceu com aquele dente, ou os dentes neonatais, que irão erupcionar ali nas semanas subsequentes de vida. Então, além desses dentes, também existem os dentes supranumerários, que são dentes que não fazem parte da dentição comum, ou seja, não fazem parte dos incisivos, caninos e molares que aquela criança vai ter na dentição decídua. E aí vem um dente supranumerário, podendo vir tanto na parte superior quanto inferior da cavidade oral do paciente, e aí é acometido, esse dente. Só que na maioria das vezes, quando se trata de dentes natais e neonatais, se tratam de incisivos centrais e inferiores. Quais são as causas que esse dente pode trazer para o recém-nascido? Então, quais são os sintomas? O que afeta na mãe, na amamentação? A gente vai ver agora. Bom, essa anomalia de erupção, ela vai acarretar preocupações tanto para os pais da criança, como para os profissionais de saúde, Então, como a gente disse anteriormente, precisa ter uma avaliação tanto do cirurgião dentista, quanto do pediatra, até mesmo do enfermeiro, sobre o que virá fazer nesses casos. Então, isso pode apresentar uma acentuada mobilidade, então tem que avaliar a mobilidade daquele dente daquela criança, pois eles podem vir a ser deglutidos ou aspirados. Então, a depender da mobilidade, se tiver uma mobilidade severa, sempre vai ser indicação à extração. Além disso, podem causar traumas no mamilo da mãe, do seio materno. Então, a depender daquele dente, ainda mais os primeiros dias, a mãe ainda está adaptando ele com o processo de amamentação, então pode causar trauma no mamilo da mãe. E, além disso, ulcerações no ventre da língua do recém-nascido, também na mucosa, no palato também pode vir a acontecer. Então, isso dificulta ainda mais o aleitamento e ali também os dias, que aquela criança vai estar se adaptando
ao mundo. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a etiologia. Acomete mais o gênero feminino e possui uma baixa prevalência. A incidência de dentes natais é maior, ou seja, é muito mais comum as crianças já nascerem com os dentes do que ela vir se desenvolvendo. Mas é claro que acontece, sim, os dentes neonatais. Eles podem estar associados a mais de 20 síndromes diferentes, como, por exemplo, a síndrome de Estienberg. Acredito que seja esse o nome, vou deixar aí no card para vocês o nome dessa síndrome, mas a maioria das vezes esses dentes eles estão associados à erupção prematura como a hereditariedade, ou seja, se o seu filho tem o dente neonatal, talvez na sua família existem casos de crianças que têm dentes natais ou dentes neonatais, então muitas vezes ele é associado a uma contribuição genética associada à hereditariedade. Mas afinal, como é que são esses dentes? Como eles são formados? Esses dentes, eles podem apresentar tamanhos e formas normais aos dentes descidos, né? Porém, eles são menos desenvolvidos, eles são menores, eles geralmente são de forma cônica e mais amarelado. Então, o dente descido, né? Por isso ele é chamado de dente de leite, ele é um dente mais branco do que um dente permanente. O dente natal e o não natal também é caracterizado por serem dentes mais amarelados, mais hipoplásicos. E também vai ter uma ausência de formação radicular e por isso eles têm uma maior mobilidade do que dentes descidos. Qual é o tratamento proposto para esse tipo de dentição? É claro que, como qualquer passo na odontologia, a gente deve fazer uma anamnese minuciosa do paciente. Então, avaliar, observar se aquele mesmo relator tem algum tipo de sintomatologia, ouvir o relato dos pais, dos responsáveis pelo recém-nascido. O próximo passo é fazer uma avaliação intrabucal, observando a presença de lesões que podem estar na mucosa, né, assim como toda a cavidade oral daquele paciente, avaliar se há presença de mobilidades e se aquele dente ele se trata ou de um supranumerário ou de um descido. O tratamento, né, como a gente disse anteriormente, quando aquele dente apresenta uma mobilidade severa, é exodontia. Por quê? Vamos explicar novamente, porque esse dente causa risco da criança vir a deglutir ou aspirar. Então, vamos fazer uma exodontia daquele dente. É claro que tem que avaliar fisicamente, né, clinicamente, antes de dar qualquer tipo de diagnóstico. Considerações finais. Sempre a gente deve estar perguntando ali à mãe se ela sente desconforto ao amamentar ou se a presença do dente vai afeta ela, afeta o bebê. Então, existem casos na literatura, como um caso que eu li para fazer esse vídeo, em que a mãe ela relatou que o filho teve aquele nascimento do dente, né, nos primeiros 15 dias de vida, mas que ela não sentia desconforto com aquele dente. E, inclusive, né, teve um acompanhamento, né, desse caso durante alguns meses, alguns anos, e a criança depois, esses dentes que nasceram neonatais, eles foram dentes já descidos daquela criança. Então, isso foi uma diagnóstico correto do odontopediatra, porque imagina se ele extraísse e fosse realmente, e não fosse o dente, né? Então, foi um tratamento correto. Então, o cirurgião dentista deve avaliar e, se necessário, pedir uma radiografia, mas sempre evitar, né, para não expor um bebê à radiação desnecessária, mas aí, a depender do caso, expõe. E aí, fazer um tratamento, né, daquele dente e tá fazendo um acompanhamento de 15 em 15 dias, depois de meses, para observar o desenvolvimento dentário. Orientar as mães, né, e os pais, os responsáveis, sobre a higienização oral e a amamentação. E é cabível ter um tratamento multidisciplinar, também com o pediatra da criança, não somente o odontopediatra. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou mande para nós através das nossas redes sociais, o nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, e o nosso e-mail também que está aparecendo aí na tela. Espero muito que vocês tenham entendido e tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Então é isso, muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!